Queres? Consigo. Hã? Se consigo. Dá. Já há muito tempo que eu não consigo estar com muitas pessoas em espaços abertos ou até fechados. Não sentes bem? Não. Vai ali, tá. Para o carro, olha. Claro. Eu não vou mais para lá. Estou a suar, mas... Não queres lá voltar? Vou para o Só carro. então te sentires confortável? Começo a ficar já muito estressado e muito nervoso. Começo a suar muito também. O meu coração começa a bater muito depressa. Começo a tremer, até depois pode passar uma hora de ter essa criaticidade, eu continuo a tremer muito. Parece uma sensação que desmaio durante um segundo e volto a acordar logo. Quando estou já mal disposto, uma das coisas que me acontece é até agacho-me involuntariamente ou começo a correr para um lugar onde não me sinta bem ou seguro. Neste caso, se eu não estiver em casa, é no carro. Olha este barulho da ambulância também. Já vai embora. O barulho só pior. Muitas das vezes eu até fico com as chaves do carro comigo. Já fico a pensar no que é que me pode acontecer, se me posso sentir mal. Por isso, se tiver as chaves, é uma maneira de me acalmar e até se me acontecer alguma coisa, posso voltar para o carro. Por isso, o meu maior medo é o medo de sair à noite. A partir do momento que já fica de noite, eu já fico dentro de casa e não saio mais. Nos primeiros meses, quando eu tinha aquela ansiedade, porque eu até quando estava assim, pronto, já mal disposto, eu começava a ver tudo preto. E isso sempre simulei isso muito à cegueira. Assim. Eu ficar por associar essas duas coisas, a noite com ficar a ver tudo preto nas crises de ansiedade. Quero poder ter uma vida normal, como as outras pessoas da minha idade. Cada vez que eu falo nisto, eu acabo por reviver momentos desse género. De ver outras pessoas a divertirem-se e até eu estar fechado. E eu já tenho a Sónia aqui comigo. Olá, Sónia, muito boa tarde. Olá, boa tarde. O Márcio não está aqui sentado ao pé de si, ele está aqui pela TVI. Se depois ele se sentir confortável, fica aqui então perto de nós, porque achamos por bem respeitar a forma como ele está a viver esta situação. Eu queria começar por lhe perguntar o seguinte: até que idade do seu filho é que não surgiram nenhum sintomas associados a esta ansiedade, estes medos? Até que idade é que este quadro não existia? Até aos 13 anos. Portanto, até aos 13 anos o seu filho era uma criança, eu sei que ele tinha um problema de artrite, não é? Sim. De artrite, Sim, mas que estava acompanhado em termos médicos e, portanto, não havia nada que a preocupasse. Nada. Quais foram os primeiros sinais, Sónia, que chamaram a sua atenção no que toca a comportamento? Os primeiros sinais foi quando começámos a sair com o Márcio e entrar numa loja e o Márcio não querer entrar. Começarmos a sair e o Márcio à noite deixar de querer sair de casa. Ao final da tarde querer ir para casa, quando começava a escurecer. Mas o que é que ele qual era a justificação? Simplesmente não queria estar fora de casa porque tinha medo. Houve uma situação em que o Márcio foi, por exemplo, a primeira que me recordo, assim grave, foi quando o Márcio foi a uma festa de anos de uma colega, que foram todos ao cinema. Aí tinha 13 anos? Aí tinha 13 anos, 13, 14 anos, foi mais ou menos nessa altura. Foram a uma festa de anos ao fórum, foram todos ao cinema e a seguir iam comer ao McDonald's. E o Márcio levou o telemóvel, como todos os meninos, e durante a tarde ligou-me imensas vezes, até o telemóvel ficar sem bateria. Mas ligou a dizer o quê? Se eu estava bem, e que estava bem, e que ia demorar, e sempre a tentar
falar comigo, que era como se sentia mais confortável. Tentava sempre falar para manter contacto comigo. Mas ele não conseguiu, ou seja, ele não conseguia desfrutar do que estava a acontecer nessa tarde. Porquê? Por serem em espaços fechados, por exemplo, o cinema é fechado e escuro. Exatamente, e porque estava num sítio onde tinha muita gente, um sítio que era fora do espaço normal dele, onde havia muita gente, muito barulho, muita luz, porque o fórum é um sítio onde há muita gente e muita luz, e ele não conseguia estar... Não se sentia lá bem. Não. Quando aconteceu esse episódio, assustou-se, Sónia? Assustei porque não era normal. E porque ele estava com amigos, com colegas da turma, que ele gostava bastante. Assustei. Assustei. E levei-o ao médico, normalmente, à médica de família. Ela encaminhou-o para o Hospital Pediátrico de Coimbra para consultas. Ele Para teve consultas uma... de quê? De psicologia? De pedopsiquiatria. Pedopsiquiatria, ok. E ele foi visto por uma psicóloga, porque acharam que não era necessário, porque aquilo não era nada de especial, e foi visto por uma psicóloga. Ela seguiu teve 2 consultas, muito chegadas, e ela disse que o Márcio não tinha qualquer problema, que era um problema de crescimento, que era absolutamente normal, mas que ia marcar uma consulta para daqui a 6 meses. Mas depois desse episódio que me relatou e que no fundo a levou a procurar ajuda médica, ele mudou os comportamentos dele, ou seja, ele passou a ser realmente um jovem muito condicionado no seu dia-a-dia. Sim, cada vez ia, quer dizer, isso aconteceu-lhe no fórum, ele ao fórum Nunca mais foi? nunca mais foi. Porquê? Porque ele dizia, não, mas isso me volta a acontecer. Eu não quero lá voltar porque isso me volta a acontecer. E depois, isto aconteceu-me onde há muita gente, então aqui há muita gente, ali também há, e se... Ou seja, ele na verdade começou a limitar cada vez mais os sítios para onde ia. Exatamente. E à escola? Como é que era as idas para a escola? A escola, ele ia à escola sem problema, porque era um sítio, como em casa, a escola era um sítio que era onde ele se sentia confortável. Portanto, ele tinha os amigos dele, a escola era um sítio onde ele se sentia bem, só teve 3 ou 4 episódios na escola que eu tive que ir buscar, que ele ia para a enfermaria e depois ligavam para eu ir buscar. Mas esses episódios em que teve que ir buscar à escola, o que é que lhe aconteceu na escola? O Márcio, os episódios que ele teve na escola foi porque ia para o campo de futebol, que era um espaço muito aberto, onde havia muitos miúdos a fazer barulho e a correr, e o Márcio tinha aquelas crises de ansiedade, aquelas crises de pânico, que eram normais. Ele fugia e refugiava-se na enfermaria. Ele veio com a Sónia, tem estado aqui na TVI, já passou aqui pelo estúdio várias vezes, já várias vezes estive a conversar com ele, mostrei-lhe todas as portas do estúdio para que ele estivesse à vontade para entrar e para sair sempre que quisesse. Também lhe expliquei onde está o vosso carro, para se ele quisesse ir para o carro se sentir mais seguro, e combinei com ele que se ele se sentisse confortável para conversar comigo 2 minutinhos, que ele entraria. Por isso, ele está lá fora e eu vou-lhe perguntar: Márcio, juntas-te aqui à Fátima, meu amor? Anda cá 2 minutinhos. E assim eu dou-lhe liberdade para ser ele... Podes sentar ali ao lado da mãe, meu querido. Exatamente. Podes deixar a tua máscara com o meu colega e ficar ali ao lado da mãe. Podes-te sentar. E se quiser... Podes sentar ali, meu amor. E se quiseres sair depois, podes sair, está bem? Estás à vontade, tu conheces a casa que já te mostramos, portanto, se sentires necessidade em algum momento de sair, não tens que justificar nada à Fátima. Levantas-te e sais e nós entendemos. Deixa-me eu perguntar-te uma coisa. Estas situações que a mãe estava a relatar à Fátima, de vir esta ansiedade, esta coisa que parece que te bloqueia o coração, aparecem em que situações? Em espaços, por exemplo, com muitas pessoas. Também muitas luzes, muito barulho. Por exemplo, estas luzes incomodam? Sim. Se pudéssemos baixar um bocadinho, era melhor para ti? Sim, penso que sim. Se for possível, baixem um bocadinho a luz, por favor. Esses são os pontos, principalmente, são essas 3 coisas. Também não gosto de estar em espaços muito abertos, nem em... Mas se também forem muito fechados, tu também não gostas, não é? Sim. Não gostas, não te sentes bem. Isto não tem a ver com gostar. Tu não te sentes bem. Sim. Explica-me uma coisa. Tu quando entras no carro, sentes-te mais seguro, Márcio? Sim. Ok. Então, neste momento o que nós precisamos efetivamente é de quem nos explica aquilo que tu tens e de ajuda. Vais sair, não há problema nenhum. E de ajuda. Precisamos efetivamente de ajuda para o Márcio. E, portanto, nós resolvemos pedir a um psicoterapeuta que eu tenho uma total confiança para que viesse até aqui e nos explicasse melhor estas questões. Pedro, meu querido, entra por favor, tu estiveste a acompanhar a conversa. Se não te importas, se calhar até podes sentar àquela distância da mãe, porque não precisas de estar longe, visto que
o Márcio não está aí, mas se o Márcio, entretanto, entender entrar, também entra até para outro sofá. Bem-vindo, meu querido. Olá. Sabes que eu preciso sempre da tua ajuda nestas coisas e preciso que tu nos ajudes a perceber isto. Explica o que é isto. Repara, ele não conseguiu estar aqui mais que 30 segundos ao pé de nós. Explica-nos o que é isto. Este é um problema que às vezes as pessoas dizem que é raro, mas na verdade é muito comum. O que é raro são as consequências que os ataques de pânico fazem nas pessoas. Porque todas as pessoas vivem os ataques de pânico de forma diferente, com medos diferentes, que os vão perturbando ao longo da sua vida e vão limitando cada pessoa que tem este síndrome, que são os ataques de pânico, de forma diferente. Claro, quando nós estamos a ver uma criança, dói-nos sempre o coração, não é? Porque é um jovem, mas enfim, os ataques de pânico, já vamos falar um bocadinho sobre isto, é uma perturbação psicológica que dá a todas as pessoas, desde crianças muito jovens, 3, 4 anos, até aos mais idosos. Mas quando são as crianças, de facto, como elas também não se conseguem explicar um profissional de saúde, como não se entendem ainda elas próprias, os pais também raramente as entendem, o sofrimento é mesmo atroz. Mas o que é que pode estar por trás? O que é que pode estar atrás de um jovem que teve, ou seja, uma vida normal até aos 13 anos e a partir daí isto surge? O que é importante perceber é que estas perturbações, claro que eu só conheço pela história... Pela história que eu viste agora, claro. Não é? Temos que fazer sempre uma avaliação mais aprofundada para perceber todos os meandros, mas estas perturbações são perturbações em que há um dia... E é só um dia, Fátima. Às vezes estamos a falar de uma depressão ou na ansiedade normal. E a ansiedade normal ou a depressão tem a ver com toda a nossa vida. Estes ataques de pânico são medos involuntários gerados num dia só. Isto é que é importante perceber. Gerados num dia em que o Márcio não conseguiu gerir os seus medos e traumatizou-se com as sensações que estava a sentir. Às vezes as pessoas perguntam-me, bom, mas esta criança teve várias experiências de vida que muitas vezes não foram positivas, será que condicionaram para este estado? Não. Ok. O que condiciona é um trauma, ou seja, e o trauma é o próprio estado de medo intenso que um dia esta criança, o Márcio... registado. E ficou registado na mente. Deixem-se estar por aí. Onde é que está o microfone de mão? O microfone está onde, de mão? Está ali fora? Deixa estar aqui. Anda comigo, Pedro. Vamos lá os dois. Vamos ali porque o Márcio está lá fora, mas eu assim faço já a apresentação. Estamos os dois com o microfone. Paulinho vem atrás de nós. Anda aí, Paulinho. Onde é que ele está? Está aqui. Deixa de estar. Tu assim estás tranquilo, meu amor. Deixa de estar. Mas eu venho-te apresentar uma pessoa. Venho-te apresentar o doutor Pedro Brás. O doutor Pedro Brás é o doutor Pedro Brás. Dirige a Clínica da Mente, com quem tu já tiveste uma consulta, verdade? Sim. E que gostaste muito, Sim. verdade? Sim. E ele veio aqui para te oferecer o acompanhamento. Que bom, vai ser Obrigado. uma boa etapa da tua vida, de superação destes problemas. Acreditas que com o profissional ou a profissional com que tu tiveste a consulta que vais ser capaz? Sim, penso que sim. Com os tratamentos será fácil. Sim. Que bom esse pensamento. Deixa-me dizer-te uma coisa. Eu conheço muito bem este homem. Muito bem. Eu não te entregaria nas mãos de um profissional que não fosse de excelência. Porque tu tens só 15 anos. Podias ser meu filho. E eu quero que tu fiques bem. E tu vais ficar bem. Obrigado. Vais-te empenhar o melhor possível. Foi o que eu tive a fazer nos últimos 2 anos, mas era um bocado complicado sem este tipo de ajudas. Mas vais conseguir. Tinha ajudas. Vamos conseguir, claro. Tu vais conseguir. Pedro, pronto para começares a trabalhar? Prontinho para começar. Pronto para começar a trabalhar. Claro. Pronto. Entregue-te este menino, ficam os dois, façam aqui o contacto já um com o outro, enfim, marquem as coisas que são necessárias e eu sei que tu depois vais fazer aquele acompanhamento que tu fazes sempre Claro. para que as coisas corram bem. Vai E vai correr ser bem. mais um caso de sucesso. Quando estiveres bem, vens-me visitar. Prometes? E sentas-te naquele sofá ao pé de mim para conversarmos os dois. Combinado? Aí em casa nós voltamos já a seguir.